Olá pessoal, nesse vídeo eu quero explicar para você como é que você vai fazer para emitir o CTS simplificado. Principalmente a partir de 21/10 que começa a liberar para os contribuintes a possibilidade de emitir CTS em algumas prestações. E aí chegou muita dúvida para a gente, principalmente nas caixinhas do Stories lá do nosso Instagram, onde a gente concede esse espaço para trocar uma ideia com os nossos seguidores sobre como é que vai emitir o CTE e sobre algumas particularidades. É isso que a gente vai explicar nesse vídeo, além das regras de emissão, né? Então você tem alguns detalhes que você precisa seguir, nós vamos explicar para você nesse vídeo também, e algumas comparações que nós precisamos fazer para situações que vão além daquelas que estão expostas no ajuste NF 46 de 2023, que trouxe a previsão do CTS simplificado. Para você que é contador, que vai atender uma transportadora, para você que trabalha dentro da transportadora emitindo documento fiscal, trabalha no setor fiscal de uma transportadora, você tem que ter esse conhecimento, tá? Principalmente porque você vai ter que validar essas emissões para o seu cliente. O CTS simplificado, só para resumir para vocês, ele vai sim trazer um grande benefício para as transportadoras, mas a gente precisa alinhar essas prestações. E é isso o que os contadores estão fazendo nesse momento, né? Os analistas fiscais estão fazendo isso nesse momento, que é analisando as operações e prestações que você pode emitir um CTS simplificado e diminuir, né, o número de documentos fiscais para você emitir e também facilitar a vida do seu cliente. Tá vendo que todo esse arranjo ele envolve ali não só a transportadora, ele envolve também o cliente da transportadora. Então tem que ter comunicação e tem que ter prazo para isso. E é por esse motivo que você tem que estar munido de conhecimento para poder intermediar, para poder informar a sua transportadora, para poder informar o cliente da sua transportadora e usufruir desse, podemos tratar como um benefício relacionado à emissão de documento fiscal com segurança. Certinho? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos aqui demonstrar para vocês aqui como é que está a situação hoje, né? E nós vamos utilizar as regras existentes aqui no ajuste NF 46 de 2023. Então, as regrinhas para emissão estão aqui. Só que você tem que ler esse ajuste NF com bastante atenção e enxergar situações que não estão claramente expostas aqui, mas você tem que ter essa condição de análise. E é isso que eu falei para o pessoal que é aluno lá da plataforma iFísico, o dia que eu fiz a aula e publicamos o material, que parte dele eu vou mostrar para você hoje aqui. Por que você precisa enxergar esses detalhes que vão além dessas situações que estão expostas aqui no ajuste? A primeira coisa, antes de entrar aqui nas validações técnicas mesmo, né? Uma coisa que tem que pegar é o seguinte, olha, é um procedimento facultativo. E por que eu estou dizendo isso? Veja o que está aqui na cláusula 3ª B, que diz que o transportador poderá emitir um único CTE, denominado, nessa situação, CTE simplificado. Volta aqui, vamos prosear um pouquinho. Certa feita, uma pessoa da transportadora me ligou e falou assim, Matheus, nós vamos ter que negociar isso com o cliente, parametrizar isso com o cliente. E aquele cliente que ele ainda exige a emissão de um CTE por prestação, porque o arranjo do sistema dele está configurado para poder receber esses documentos, atrelar esse custo do frete ao seu centro de custo. Como é que eu vou negociar com ele se ele me disser que ele exige ainda a emissão de um CTE por prestação e não podendo simplificar? Bom, então é uma informação que você vai ter que voltar aqui no ajuste e procurar. E aí, o que você tem que saber? É um procedimento facultativo. Então o transportador, ele fica autorizado a emitir um CTS simplificado. Não quer dizer que ele é obrigado a emitir o CTS simplificado. Se fosse assim, no lugar desse poderá, teríamos provavelmente a palavrinha deverá emitir um único CTS, um único CTE, que aí seria um procedimento impositivo, não teria opção do contribuinte escolher. Já te adianto isso, porque eu sei que você vai ter que negociar com seu cliente e aí precisa conversar. Você precisa atender o cliente da transportadora e
dizer, olha, nós temos agora a previsão de simplificar esse processo, emitir um único documento fiscal, é um único documento fiscal também para você escriturar e cumprir as obrigações acessórias. Então nós precisamos alinhar, mas você tem que ter, a transportadora em questão, pode ser o seu cliente, tem que ter conhecimento para isso, tá? Então é por isso que precisa estudar antes o ajuste NIEF. Aí, voltando aqui no ajuste NIEF, você observa que ele tem aqui, né, as regrinhas dele, né? Primeiro que você já começa a ver que tem regras aqui em cima, ó, referente a todas as prestações realizadas para esse tomador por veículo e por viagem. Isso é uma outra parada. Você precisa entender que o CTS simplificado, ele vai ser emitido um CTE por viagem. Não vai acontecer aquilo que acontecia com o CTE globalizado, que tem previsão para você emitir um no final do mês. Então o caminhão está transitando com nota e MDFE. Não tem CTE. O transportador, se ele quiser, ele precisa emitir o CTE na viagem. Aqui no CTE simplificado tem. Tá certo? Aqui tem. Outra coisinha que você tem que ver é que na hora que ele fala sobre esse tomador, não há nenhum requisito dizendo, olha, que esse tomador tem que ser inscrito na UF de início da prestação de serviço, que ele tem que ser contribuinte. Não, não tem nada disso aqui no ajuste NIEF 46 de 2003. É mais uma coisinha que você tem que observar. Trouxe alguma exigência para a condição do tomador, se ele deve ser inscrito ou não? Ele deve ser o remetente ou destinatário? Também é outra coisa que não está aqui. Não é uma exigência para emissão de CTS simplificado. E você precisa pegar esses detalhes, porque no dia a dia essa pergunta vai chegar para você. Eu estou colocando para vocês aqui, inclusive, detalhes de validações que você precisará fazer e que não estão claramente aqui expostos para você no ajuste NIEF. Então, você precisa analisar esse material com um pouquinho mais de cuidado ou acessar um material pronto para você fazer essa validação. Um material que pode existir em curso, que você pode acessar por aí, né? A consultoria que você contrata também pode ser que ela te forneça esse material para facilitar a sua vida, ou como nossos alunos têm aqui dentro da plataforma. Eu vou mostrar para vocês depois. Então, o ajuste é bem simples, tá, gente? Depois ele vai trazer aqui algumas outras regrinhas aqui. É condicionado à emissão de CTS simplificado que a carga contenha no mínimo 2 remetentes, 2 destinatários. As mercadorias sejam acobertadas por notas eletrônicas. Aqui eu já posso falar um monte de coisa, né? CTE globalizado, por exemplo, estados eles trazem um requisito mínimo, traziam, porque começou a revogação já, né? Os estados estão incorporando o CTE simplificado no seu regulamento e revogando o CTE globalizado que existia antes. Então, no CTE globalizado, talvez no seu estado tenha isso aí, aqui em Minas também tem, embora não esteja no regulamento, mas lá nas regras de validação do CTE trazia lá a exigência de 5 remetentes ou 5 destinatários. Outra coisa é que aqui exige a emissão de nota para CTE globalizado, assim como acontece aqui em Minas, em algumas situações você podia ter ordem de coleta, aqui não pode. A prestação de serviço termine na mesma unidade federada, inicie também na mesma unidade federada. Então, são requisitos restritivos, tá? Para você emitir o CTE simplificado. Em relação ao CTE globalizado, entendo que isso não vai mudar, por quê? Se você está o CTE globalizado e o CTE simplificado, eles vêm para englobar. Engloba um volume de prestações em um único CTE. Óbvio que essas prestações que vão ser englobadas, óbvio, elas têm que ser destinadas ao mesmo tomador, concorda? Você vai emitir um CTE destinado a alguém. Tem que ser esse mesmo alguém. Você não pode julgar todas as prestações do mês em cima de um único CNPJ, sendo que ali tem frete de outras empresas, de outros tomadores. Isso não pode acontecer. Outro ponto que tem que ficar ativo aí é quanto a alíquota tem que ser da mesma alíquota, mesmo CFLP. Se tem ali previsão de isenção ou algum benefício de isenção, não tributação, diferimento que acontece em alguns casos, você tem que unificar tudo por esses benefícios, tá? Você não pode englobar prestações que são isentas e tributadas integralmente no único CTE. Não tem nem como você emitir o CTE.
Você não vai conseguir informar essa isenção para uns e tributação integral para outros. Não tem como você fazer isso no CTE. Então, veja que você tem que analisar a situação. E aí, no material que a gente coloca para os alunos, a gente explica isso, né? Além de, aqui não fala de CFLP, aqui não coloca esses detalhes para você, mas você tem que ter essa capacidade de análise. E na emissão do CTE simplificado, ele dispensa o preenchimento do campo remetente destinatário, podendo ser utilizado no caso de redespacho e subcontratação. Outra paradinha que fica assim, bem... não teve uma preocupação forte, força, de dizer assim, olha, vai se aplicar o redespacho, vai se aplicar a subcontratação. Porque no caso nesses casos de redespacho e subcontratação, vamos pegar a subcontratação, vamos ver como é que está aqui na legislação de Minas Gerais, porque é o seguinte, a subcontratação, em alguns casos, eu posso dizer para você que na maioria dos estados já tem isso expresso no regulamento, não precisa nem de recorrer ao ajuste NF 9/2007, é que a prestação é acobertada com o CTE do subcontratante, conforme tem um convênio, inclusive, né? Só que o subcontratado, ele não precisa emitir o CTE para antes do início da viagem. Ele pode fazer depois, para recebimento. E aí como é que fica? E tinha transportador que fazia esse depois, era no final do mês. Juntava tudo, né? Para o mesmo transportador, tinham prestações muito singulares, né? Começando no mesmo lugar, iniciando na mesma cidade, terminando naquela mesma cidade em outra UF. Então são prestações bem singulares mesmo, não tem muita variação. Fazia no final do mês, no CTE só. Inclusive, no regulamento do Estado de Minas, tem previsão para você emitir CTE globalizado. Hoje ainda tem, né? Emissão de CTE globalizado de subcontratação. Aqui, meus queridos, o CTE simplificado de subcontratação, ele tem um porém. Porque ele é um CTE simplificado. Você vai ter que marcar o tipo CTE simplificado lá na hora de emitir o CTE. E aí, nesses casos, você não vai poder fazer isso. Mas não está falando para você aqui, tá vendo? São detalhes que estão subentendidos que você precisa analisar. A partir do momento que o tipo de emissão é simplificado, você deve seguir as regras que estão aqui, tá? Cuidado com isso aí. O que eu recomendo para vocês? Analisar o ajuste NF com bastante cuidado, mas o que a gente, por exemplo, oferece para os nossos alunos? Aqui está a aula do CTE simplificado, ó. Aqui é o módulo transporte, né? Tem 93 aulas, ó. Muita coisa, ó, sobre DIFAL, tudo que você precisa saber sobre transportador relacionado a ICMS, MDFE, CTE, apuração de ICMS, DTE, enfim. E casos práticos, um monte, né? Muitos casos práticos para validar a sua operação no dia a dia. A aula 206, ó. Deixa eu ver se está saindo para vocês aí. Ah, não está saindo não. Vou voltar aqui, ó. Estou mostrando aqui, ó. Não estava saindo para vocês não. Esse é o módulo transporte da nossa plataforma. Inclusive o link está aqui embaixo, tá? Quem quiser conhecer a plataforma, tem plano anual, plano mensal para você renovar quando quiser. E aí os alunos vêm aqui e assistem a aula. Tudo está aqui sobre transportadora. Com sede em Minas Gerais. Transporte de cargas para a legislação do CMS de Minas Gerais. Esse curso aqui, olha só, é o mais completo que tem, tá? E a gente tem inclusive aulas sobre alguns estados. Já temos aulas sobre o Espírito Santo, temos aulas ainda para publicar sobre São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Temos aulas sobre cooperativa de transporte e aí por aí vai. CTE simplificado é a aula 206. O material que a gente oferece para os alunos não é a aula em cima do ajuste NEP, óbvio que não. O material que a gente oferece para os nossos alunos, ele sim parte de um material exclusivo. Então a gente começa aqui, por exemplo, ó, tem um momento da aula que eu acho que o material ficou muito bom nessa parte aqui, quer ver? Ó, tem uma comparação com o CTE simplificado. E aí ajuda muito. Por quê? A partir de 21/10, você pode emitir o CTE simplificado. Só que se o regulamento, aqui gente, ó, se o regulamento do Estado de Minas Gerais não for alterado, você ainda continua podendo emitir CTE globalizado também. Lá no Estado de São Paulo, eu já disse para vocês, introduziram a permissiva para emissão de CTE simplificado esse regulamento, né, que já está previsto no ajuste, mas revogaram a previsão para emissão de CTE globalizado. Entrou o simplificado, saiu o globalizado. Pode mais.
Aí, Minas Gerais ainda não fez isso. Então nós temos duas situações, que é isso que a gente explica para os nossos alunos. Você tem uma situação da previsão do CTE globalizado ser revogada do nosso regulamento, e aí você vai usar só o CTE simplificado. Aí você precisa ver quais prestações você emitia CTE globalizado antes, que você poderá emitir o CTE simplificado agora. Porque teremos mudança. Você já viu que o CTE simplificado tem regras próprias. Aí eu publiquei isso aqui, cara. É um quadro comparativo. Então você já vê que tem diferença, cara. Tem muita diferença do CTE globalizado. Outro ponto legal dessa aula, e não é me gabando, mas ficou bem completo, é isso aqui, ó. Eu coloquei aqui todos esses detalhes técnicos que eu expliquei para vocês, né? E também fiz o seguinte, cara. Comecei a explicar como é que vai ficar a situação da emissão de CTE simplificado em algumas prestações. Então, olha só, coloquei para prestação interna, iniciadas em outras UFs, enfim. E uma das coisas que eu falei aqui também, né, na aula que eu estou mostrando para vocês, é uma aula de 26 minutos, é que Minas tem um caso polêmico. Minas autoriza a emissão do CTE globalizado para prestação interestadual. No entanto, o que acontece é o seguinte, cara, é um risco danado. E aí a gente fez contatos com algumas secretarias de Estado da Fazenda, falamos com o Rio de Janeiro, falamos com São Paulo. E a resposta que a gente teve da fiscalização foi a seguinte: se você emitiu o documento com base numa legislação que te autoriza a fazer a emissão desse documento fiscal, tá tudo certo. Minas Gerais, inclusive, tem consulta dizendo que você pode emitir o CTE globalizado para prestação interestadual. Então, tem a previsão no regulamento e já tem manifestação do fisco de Minas. Mas há um temor, porque é só Minas que faz assim, viu? Pelo menos dos estados que a gente acompanha com maior frequência, tá? Rio de Janeiro, emissão de CTE globalizado, só interno, prestação interna. São Paulo, a mesma coisa, e por aí vai. E quando eu faço uma prestação iniciando em Minas para lá, e na hora que passar na barreira fiscal, será que eu não vou ter problema? Será que eu não vou ter problema, inclusive, com a própria fiscalização de Minas Gerais? Aí fizemos algumas consultas e publicamos, inclusive, uma aula aqui na plataforma para os nossos alunos, dizendo o seguinte: olha, com Minas Gerais você não vai ter problema porque o regulamento autoriza. Agora, com o fisco de fora, informalmente, estão dizendo que não. Mas existe um risco. Portanto, e aí tinha tomador pressionando o transportador aqui em Minas para fazer. Portanto, a gente diz o seguinte: olha, isso precisa estar alinhado com vocês. Se decidir fazer, eu entendo que tem uma margem para risco, sim. Agora, a partir do dia 21/10, eu não recomendo você continuar fazendo assim, não. Para você que ainda está emitindo CT globalizado para prestação interestadual, a partir do 21/10, nessa aula aqui, eu recomendei, ó, muda tudo para simplificado, tá? Muda tudo para simplificado. Para de emitir CT globalizado. Pode ser que Minas, inclusive, faça a revogação do artigo 7º, artigo 8º, lá do anexo 8. Aí não tem conversa mais, né? A única previsão que temos e que vamos discutir é a previsão do ajuste CINEF 46 de 2023. Para contar para vocês, ainda não foi internalizado na legislação de Minas, mas quando for a gente publica para você, vamos conferir, inclusive, e vamos publicar para os nossos alunos. Se o texto que foi inserido no nosso regulamento sobre CTE simplificado, se está ajustado, se está condizendo com o texto do ajuste CINEF 46 de 2023, ou se tem alguma particularidade ali que a gente precisa observar, que não deveria acontecer isso, mas acontece, então a gente tem que acompanhar isso também, e a gente informa para vocês. No mais, se você gostou desse vídeo, se você entendeu que esse vídeo te ajudou, te esclareceu sobre a questão da emissão do CTE simplificado, aí eu peço de novo um like, um joinha aí, dá um like onde está vendo esse vídeo, faça um comentário, vai ajudar bastante, é a única retribuição que a gente pede. Se você quer aprofundar mais sobre a legislação do ICMS na área de transporte, qual que é a minha dica para você? Na descrição desse vídeo tem um link da nossa plataforma. Lá tem o curso mais completo sobre transporte na legislação de Minas
na legislação do ICMS de Minas Gerais. Então, te peço para que acompanhe. Clica lá para você conhecer, acompanha lá os conteúdos que a gente está publicando. E também nessa plataforma tem assuntos, tem aulas específicas sobre o tema, reforma tributária, legislação do ICMS para a indústria de ração para animais. Temos ali a parte de isenção do nosso regulamento, não tributação, substituição tributária, aula sobre substituição tributária, aula sobre diferencial de alíquotas. O curso mais completo de diferencial de alíquotas e de antecipação. Não estou querendo me gabar, é só conhecer. Tem aula para todas as situações que o pessoal fica procurando em consulta de contribuinte e às vezes não toma uma segurança, tá lá no curso. Tem inclusive a planilhinha verde, né, rodou, né? O que eu já vi de gente depois me mandando print, né, calculando de FAO e antecipação na nossa planilhinha não foi brincadeira, né? E ela rodou, então dá um voto de confiança. Se você achar que vale a pena para você, vai lá e confere. Um abraço.